Olá pessoal, mais uma aula de normalização e aprovação de projetos, tá? Vamos para agora uma parte importante, né, da obra, que é a nossa área de vivência. Eu gosto de falar sobre a área de vivência porque isso trata até com o Ministério do Trabalho, tá? Então, em 2005, houve uma mudança na NR18, né? O qual possibilitou a gente ter muita qualidade de vida dentro do canteiro de obra. E isso era um dos itens que causava muita doença ocupacional nos colaboradores, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa área de vivência, né? A intenção é de oferecer boas condições aos colaboradores ao longo do tempo da obra da construção civil. Se tornou uma prioridade por parte das empresas do setor após a criação da NR18. Né? Então, houve várias alterações, como já tinha mencionado no início. Tá? Sua importância. A área de vivência em canteiro de obra na construção civil é o primeiro item da lista de preocupação relevante a essa norma. O que estamos vendo ultimamente é que muitas construtoras e empresas do setor já nem usam mais o modelo tradicional de alojamento, os quais tinham um mau aspecto de casas de madeira velha, lugares onde os colaboradores eram expostos ao calor excedente e entre outras situações desagradáveis, né? Imagine se a gente for levar na época lá de Brasília, né? Dos conhecidos candangos, né? Chamavam as pessoas que construíram de Brasília, os operários de candangos. Saíram de outros lugares para ir para lá, porque lá não tinha ninguém para poder construir, né? E então, imagine como é que deveria ser o local que eles ficavam, os alojamentos. Na minha época, quando eu era, né, poucos me conhecem, turma de queimados e a outra turma, e algumas turmas não teve oportunidade de saber um pouco de mim, mas quando eu fui servente, eu comia esquentando na latinha, né, uma lata de Coca-Cola aberta, com álcool esquentando dentro de alguma parte da obra lá, esquentando minha marmita. Quem já foi servente, quem já foi pedreiro nessa época sabe muito bem o que eu estou falando. Né, eu botava com álcool, a gente levava a nossa marmita, às vezes azedava. Então era mais ou menos assim que funcionava a obra naquela época. Hoje em dia não. Hoje em dia tem norma, não pode se trabalhar desse jeito. A importância da área de vivência é que o Ministério do Trabalho, se for denunciado, ele vai lá. Ele vai lá e não há ninguém que possa impedir a entrada de um fiscal do Ministério do Trabalho. Eles são federais. Então, quando eles entrarem lá, né, ninguém pode impedir a entrada deles. Então, se tiver alguma denúncia na obra, né, no qual ele não está dentro dos padrões, os funcionários estão em um ambiente insalubre, né, onde não tem um banheiro, onde não tem um local adequado para eles almoçarem, a construtora ela é autuada. Na verdade, ela vai ser notificada, né, e vai dar um prazo para a construtora se adequar dentro dos padrões solicitados. E quando ela for se adequar, tem que mandar fotos, algumas coisas assim, para ela poder se adequar aos padrões que pede da NR18. Se ela não se adequar e o Ministério voltar lá e estiver nas mesmas condições, aí sim ela é multada. Ok? Por que eu falo isso? Já vivi isso, tá? Já tive uma denúncia, uma obra que eu estava em Campo Grande, onde o Ministério do Trabalho bateu lá, né? Eu mostrei todas as condições, quando foi ver a quantidade de banheiro estava menor, porém minha obra já estava acabando. Quando eu mostrei a quantidade de funcionários e tudo mais, então eu não precisei fazer nada. Eu fui uma denúncia, uma obra que eu peguei da empresa de forma, não tinha nem mais a empresa de forma lá. Né? Então, não é que eu fiz o problema, não era por questão de conhecimento meu, o problema é que eu peguei essa obra já no final. Né? Então, meus alunos não pensem que fui eu que fiz a besteira não, ok? Bom, vamos pular um pouquinho aí, depois vocês deem uma lida e vamos pegar um pouco da NR18.4.
tá? Porque a NR18 é muito grande, mas a gente vai falar sobre a área de vivência, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar só alguns pontos, marquei alguns pontos, né, que a gente vai falar, que é sobre as instalações sanitárias, os vestiários. Não vamos falar em alojamento, que é muito difícil ter uma obra com alojamento, só se for um lugar muito longe, né, não, é difícil ter. Local de refeição, né, no caso cominha, quando houver preparo de refeição, a gente vai falar sobre isso. Espero que seja nessa aula. E ambulatório, quando se tratar de frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores. Então aqui eu não preciso me estender muito, a gente pode já falar sobre isso aqui. Então se eu tenho uma obra que tiver mais de 50 trabalhadores, eu já tenho que ter um ambulatório. O que seria isso? Um enfermeiro, né? Um espaço onde a pessoa pode ir lá fazer um curativo com maca, né? Que possa prestar os primeiros socorros caso haja algum acidente, né? Então, assim, uma obra com mais de 50 trabalhadores, a gente já imagina que é uma obra já de médio a grande porte, né? Pequena, de repente, não vai estar precisando de tantos trabalhadores assim, né? Isso depende também do início, a gente não pode pensar. Quando a gente for estimar isso, né? Quem já fez aula de orçamento comigo sabe que a gente consegue, em um certo momento da obra, quantificar a quantidade de trabalhadores pelo PERT, né? Mas isso daí é um outro assunto. E outra coisa que a gente vai falar é a área de vivência deve ser mantida em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Para vocês terem noção, na obra hoje a gente é colocado até veneno de rato, né? Para não ter contágio de nenhum tipo de doença, né? O rato, né, tem a doença do rato, que a pessoa pode se contaminar. Enfim, então, um ambiente sempre limpo. Instalações móveis, inclusive containers, serão aceitas em áreas de vivência, canteiro de obra em frente ao trabalho, desde que cada... Enfim, eu vou falar isso depois. Então, só para fazer um comentário sobre isso, né, o container vem até facilitar a parte, até questão de logística para a obra, né? Você não precisa contratar uma empresa para construir um barracão de obra, já o container já vem pronto, é bem mais prático. Lógico, tem um aluguel mensal dele, e isso tem que se colocar na ponta do lápis se é vantajoso você construir ou alugar o container. Mas isso tem que se colocar bem na ponta do lápis e ver o custo-benefício, a relação custo-benefício de se ter um container dentro de uma obra. Porém, ele é bem mais prático, né? Não gera lixo, não gera nada, é só a pessoa depois retirar do canteiro de obra. Ok? Bom, deixa eu ver aqui, seleção natural. Sim. Depois a gente vai fazer um exercício, mas vamos falar o seguinte. Esse aqui é do container. Deixa eu ver aqui se eu marquei. Não marquei não. Vamos lá passar aqui. Bom, aqui falando sobre instalações móveis, a gente vou só parar um pouquinho. Isso aqui depois eu quero até que vocês leiam depois para... a gente vai fazer uma dinâmica aí para vocês fazerem os exercícios, tá? Adaptação de container e tal. Bom, aqui. Instalação sanitária, pessoal. Vou falar aqui. Entende-se como instalação sanitária o local destinado ao anseio corporal e ou não atendimento a necessidades fisiológicas de excreção, né? É proibida a utilização de instalação sanitária para outros fins que não aqueles previstos no subitem 18.4.1, que é esse que eu acabei de ler. As instalações sanitárias devem ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene. Vou parar um pouquinho aqui nesse ponto, pessoal. Para quem não conhece obra, ou então quem está iniciando no mundo da obra agora, nesse curso de edificações, para vocês terem noção, a construtora mantém uma pessoa, né, ou faz rodízios, daí depende da organização, mas geralmente paga uma pessoa só para fazer essa limpeza. Chega de manhã, limpa, lava todos os banheiros, limpa o escritório e tudo mais, mantém a higiene do local, limpa a cozinha, enfim, vai fazendo toda essa limpeza. De tarde faz a mesma coisa, recolhe lixo, por quê?
tem que ser mantido. Isso, ó, isso eu estou falando só de instalação sanitária, mas é toda a minha área de vivência, ok? Isso também, o pessoal, o técnico de segurança, é uma das coisas que o técnico de segurança também fiscaliza, cobra também da área, e vocês também, né? Ter porta de acesso que impeça o devasamento de ser construído de modo de manter o resguardo do contêiner. Então, a gente tem que ter portas que possam obstruir a visão das pessoas, né? As pessoas não podem ver que a pessoa está utilizando o banheiro, né? Ter parede de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. Então, quando a gente fala que pode ser de madeira, porém tem que ter alguma coisa que cubra essa madeira, que ele possa ter resistência para poder lavar, ok? Ou então não deixar numa área, né? Às vezes o banheiro levanta um pouquinho, né, para ele não poder ser molhado. Mas sim, eu tenho que ter um material resistente. Posso cobrir com piso, alguma coisa assim que eu possa travar, o botão impermeabilizante, enfim. Ter pisos impermeáveis, né? Então, aula de materiais aí, pessoal. Teve aula de materiais comigo. Pisos impermeáveis, né? Que aí a gente sabe o teor de absorção do piso, né? Laváveis e de acabamento antiderrapante. Então, é um banheiro, né, pessoal? Então, eu não posso, de repente, o sabão, né? O sabonete, ele tira um pouco o nosso atrito com o chão. Então, o que acontece? A gente vai escorregar, deslizar. Então, o piso ele não pode ser liso, ele tem que ser antiderrapante para a gente não poder escorregar no banheiro. Não ser ligado diretamente ao local destinado a refeições, né? Isso aí eu não preciso nem comentar muito, né? Imagine a pessoa tá lá cagando ou tomando banho, enfim, saindo aquele odor, a pessoa, quem estiver tendo a refeição, sentir o cheiro, né? Ser independente para homens e mulheres quando necessário. Então, quando necessário, pessoal. Isso daí é uma outra questão, né? A gente percebe que cada dia mais a mulher, né? Ela já entra na construção civil. Isso eu não falo só na parte técnica, não. Eu falo porque eu já tive diversas alunas que trabalhavam no campo, carpinteira, pedreira, da parte calafate, arrematadeira, né? Ficava lá só botando o remate do piso, né? Então, elas estão conseguindo o espaço dela, né? Poucas se interessam, mas as que se interessam estão na área e sem estereotipar essas mulheres que estão nessa área, porque independente de qualquer opção, e eu não conheci nenhuma dessas que tivesse algum tipo de opção sexual por estar trabalhando nessa área, tá? Então a gente não pode ter um certo, não ter nenhum tipo de preconceito porque tem mulher que trabalha nessa área. Não pode ter essa visão que elas possam ter algum tipo de opção sexual. Não é isso. Muito pelo contrário, conheci muitas que não tinham, eram bastante femininas, então não tem essa situação. Então não pode criar esse estereótipo porque elas trabalham na obra. Então esse tipo de preconceito, só abrindo esse parênteses aí, tem que ser eliminado, eu acho que na construção civil. A gente já tem aquela visão, não, tirem isso. Hoje em dia as mulheres elas fazem o que elas querem, né? E não tem essa de porque é voltada para isso, não. Vamos parar com isso, só para abrir um parênteses para conscientização aí de todos aí, ok? Bom, porém, pessoal, a construção civil ela não está ainda adaptada para as mulheres. Geralmente um canteiro de obra, quando ele é feito, ele não é feito pensando que haverá mulher. Só quando há uma programação, tipo uma Odebrecht da vida, quando foi fazer o Maracanã, aí sim, 30% do meu efetivo são mulheres que estão no campo, aí quer fazer uma matéria para Globo, e lá aí é outra situação, entendeu? Aí eles querem se promover, mas em sua grande maioria há uma certa resistência em ter mulher na construção civil, isso eu posso falar com fatos, isso é verdade, e também pouca procura também das mulheres para ir para essa área, ok?
Bom, então, já que a gente já abordou esse tema falando bastante sobre isso, vamos pular aqui para o G. Ter ventilação e iluminação adequada. Certo, lógico, tem que ter. Até por causa para não ficar acumulando cheiro, né? Na nossa aula de instalação sanitária, a gente viu que a gente cria uma ventilação também para o esgoto, mas o ambiente também, dependente da ventilação que a gente cria para o esgoto, o ambiente também é um pouco complicado. As pessoas estão fazendo suas necessidades, então tem que ter ventilação, né? Ter instalações elétricas adequadamente protegidas, lógico, não preciso comentar. Ter o pé direito no mínimo de 2,50, respeitando-se determinado código de obras do município de obra. Está em situação local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a de 1,50 m do posto de trabalho e aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. Bom, continuando falando sobre instalação sanitária e a parte mais importante para vocês terem noção. A instalação sanitária deve ser construída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada 20 trabalhadores ou fração. O que é isso, pessoal? Quando eu tenho lavatório e mictório, pessoal, então vaso, por exemplo, vamos lá. O vaso, se eu tenho 20 funcionários, eu tenho que ter um vaso, tá? Então um vaso tem que ter. Então se eu tiver 100 funcionários, eu tenho que ter 5 vasos. Ficou claro isso? Né? Porque entende-se que os 100 funcionários eles não vão, vou botar a expressão aqui, cagar ao mesmo tempo. É um absurdo. Então 20 vasos, né? E mictório, né? Então se for aquele mictório que é individual, eu posso ter um mictório coletivo, aí é independente, mas se eu tiver um mictório individual, né, então vou ter que ter a mesma quantidade, ok? Se for aquele coletivo aberto, tem que ver o espaço de vai caber pessoas, botando um espaço de uns 60 centímetros, pessoa, né, e ver quantas pessoas caberiam ao mesmo tempo ali, né? Isso no caso, né, no caso mictório para homem, no caso de mulheres só o vaso mesmo, né? Então vamos lá. Porém, pessoal, isso aqui é o mínimo. Se o Ministério do Trabalho chegar e ver, você tem 100 funcionários, deixa eu ver quanto tá os banheiros aqui. Ele vai fiscalizar tudo, documenta, quantos funcionários, qual é o efetivo da obra. Quem trabalha em obra sabe que diariamente, né, é feito o efetivo da obra. A gente vai lá, olha o efetivo da obra, quantas pessoas eu tenho. Hoje eu tenho tantos carpinteiros, tantos pedreiros, tantos serventes, um engenheiro, um técnico de segurança, pelo efetivo. Quantos banheiros eu tenho? Aí ele vai contar, ele vê o efetivo da obra que você fez no dia e depois ele vai lá contar o banheiro. Opa, tem alguma coisa errada aí. Tenho tantos funcionários e tantos banheiros, ele vai comparar efetivo, lógico, documentação também dos funcionários, de repente o funcionário faltou, então deveria ter X, vamos supor que eu tinha 10 funcionários, eu tinha 30 funcionários, mas era para eu estar com 40. Né? Então ele também vai procurar, depois vai verificar lá o físico. Né? Não tem como a construtora construir um banheiro de uma hora para outra. Não tem. Então, ele nem se preocupa, ele nem corre muito. Ele vai verificar toda a documentação, depois ele vai verificar o físico. Quando ele identifica isso, aí ele é aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Ele pode notificar a construtora, tá? Mas só, pessoal, que isso daí é só o mínimo. Se a construtora quiser fazer, eu vou botar um vaso a cada 15 funcionários. Ela pode. Um vaso a cada 10 funcionários. Daí é questão de uma qualidade, enfim, mas o mínimo ela tem que cumprir. Entendeu? Não pode ser menor do que isso. Pode ser maior? Pode. Ok? Fração, o que seria isso? A cada 20 funcionários. Se eu tiver 21 funcionários, eu não vou ter um vaso, vou ter 2 vasos. Entendeu? Se eu tiver 18 funcionários, não vou ter um vaso porque só tem 18. Não, vou ter um vaso. Por isso quando eu falo aqui fração, tá? Espero que isso fique claro. Se eu tiver
42 funcionários, vou ter 2 vasos? Não, eu vou ter 3 vasos, porque aí já é fração, entendeu? Fração já do a mais ali, tá? Bem como o chuveiro, de proporção de 1 para 10. Então é a mesma explicação, pessoal. Então, se o chuveiro, se eu tiver um vaso, um chuveiro para 11 pessoas, eu não vou ter um chuveiro, eu vou ter 2 chuveiros. Se eu tiver 42 pessoas, então eu teria que ter 4 chuveiros. 4 não, tem que ter 5, porque são 42 pessoas. Só se fosse 40 chuveiros, eu teria 40 pessoas, eu teria 4 chuveiros. Ficou claro essa parte aqui, pessoal? Então, só para a gente comentar sobre essa parte aqui, tá? Bom, lavatório. Lavatório deve ser individuais, coletivos, tipo CARE, né? Então, geralmente, eu já vi em obras que o lavatório, o pessoal lavar as mãos lá, eles podem fazer até de alvenaria, põe um piso lá, né? Põe as torneiras, né? Ou então alguns compram de metal, de plástico, né? Quando é de container já vem pronto, lógico, vem já tudo, você pede o modelo que você quer, do jeito que você quer, já vem com essas coisas. Ficar na altura de 90 centímetros, ser diretamente na rede de esgoto, quando houver. Porque quando houver aqui, pessoal, tem situações em obra que não tem ainda uma rede de esgoto, né? Então o que vai ser feito? Vai ser feito um sumidouro. Então a gente vai ligar diretamente ao sumidouro. Tem que jogar esse esgoto para algum lugar. Ter revestimento interno de material liso, né? Então aquilo que eu falei, o revestimento, ter feito de alvenaria e ter colocado piso, né? Impermeável e lavável. Lavável é aquilo que eu já venho comentando, a gente sempre tem que manter o local limpo, né? Bem higienizado. Isso reduz muito em doença ocupacional, ok? Ter espaçamento mínimo entre as torneiras, né, de 60. Então, aquilo que eu falei, é onde cabe uma pessoa, né? É aquela coisa que eu falei do mictório. Faço um espaçamento a cada 60 centímetros, espaço de uma pessoa, para a pessoa, né? Lógico que não é um espaço de uma pessoa, né? Mas é um espaço que a pessoa possa ficar entre outras pessoas confortáveis. Por isso que eu tenho uma porta, né, na arquitetura. Tem porta de 60 para o banheiro. A pessoa passa na porta? Passa com tranquilidade, mas eu tenho um espaço ali, não vou passar 2 pessoas, vai passar uma e tem um espaço para ninguém passar apertado, né? Dispor de recipientes de coleta de papéis usados, né? Não preciso nem comentar. Enfim, vamos falar aqui dos vasos sanitários, isso é interessante falar. O local destinado a vaso sanitário, gabinete nessa área deve ter área mínima de 1 metro, isso é importante, 1 metro quadrado. Então, o espaço que eu tenho ali é área mínima, ó, sempre, ó, área mínima, quantidade de chuveiro é mínimo, quantidade de vaso é mínimo. Área mínima de 1 metro, se eu botar um espaço de 1 metro por 1 metro, eu vou ter 1 metro quadrado, tá? É só o suficiente para a pessoa ir lá, sentar e fazer suas necessidades. Ser provido de porta, de trinco interno, borda inferior no máximo de 15 centímetros, enfim, não vou ficar falando muito aqui sobre isso, para vocês darem uma lida. O vaso sanitário devem ser do tipo bacia turca. Bom, pessoal, bacia turca ninguém merece. Não sei se vocês sabem, bacia turca é um buraco, né, feito no chão para a pessoa. Vou até botar aqui no Google para a gente ver. É melhor, bacia turca. Olha aqui, ó. Tá vendo? A pessoa senta, põe o pé, né? Vou botar aqui uma imagem melhor aqui, só pra gente visualizar. Tá vendo? No chão, ó. É horrível isso aqui, né? Pensou? Bom, eu não sei, eu não estou acostumado com esse tipo de situação. Porém, né, eu não ia querer, né? Não estou acostumado com isso, acostumado no conforto de sentar e fazer, né? Enfim. Mas para limpar deve ser coisa. O cara tá lavando o banheiro, já passa vassoura ali, sei lá, enfim. A caixa de descarga de válvula ou descarga ou válvula automática, no caso da bacia turca, deve ser uma válvula automática. Eu nunca fiz uma ligação, nunca vi isso ser ligado, não. Vamos lá, mictório, vou pular um pouquinho aqui.
Mictórios devem ser individuais, coletivo tipo calha, que eu já tinha mencionado. A gente dá um espaço aí para ver também o tamanho dos mictórios, né, pela aquela quantidade que tem que ter. Ser revestido em terra de material liso e material lavável. Chuveiros. Isso que é interessante, pessoal. Só estou pulando aqui. Vocês vão estar com esse material, vocês lembram? Isso que é legal para vocês verem como mudou muita coisa, pessoal. Mudou muita coisa. Na minha época, chuveiro era um tubo, um pedaço de tubo com água gelada, tá? Agora, olha o que a NR18 nos fala. A área mínima necessária para a utilização de chuveiro, 80 metros quadrados. Altura, 2,10 metros, que a altura é normal. Quem fez instalação hidráulica comigo sabe que a altura do chuveiro ele tem que ser de 2,10 metros. Daí qualquer instalação hidráulica tem que ser isso. Os pisos locais locais onde forem instalados o chuveiro deve ter caimento, que assegura o escoamento da água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrado de madeira. Então, aquele estrado que a pessoa vem para sentar, para usar. Bom, o chuveiro deve ser material metal ou plástico, individual ou coletivo, dispondo de água quente. Entenderam isso? Água quente. Para vocês verem como mudou. O meu estava no maior frio, na época quando eu era servente, maior frio. E que era um tubo. E não tinha essa, água quente. Agora não, tem que ser água quente. Se não tiver água quente, meu amigo, dá um ruim. Entenderam? Deve haver suporte para sabonete, cabide de toalha correspondente a cada chuveiro. Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente. Cara, nem na minha casa eu tenho chuveiro aterrado. Eu não tenho ligação terra na minha casa. Deveria ter, mas eu não tenho. Está entendendo? Então, muita coisa mudou. Vamos supor, o técnico lá, o do Ministério do Trabalho, ele não vai ver se o chuveiro foi aterrado. Mas se não tiver aterramento, vai que ele olha isso aqui. Né? Ninguém quer pagar para ver, né? Se ele olhar, o chuveiro não está aterrado. As pessoas podem tomar um choque, pode gerar um acidente de trabalho. Né? Então, tem que estar aterrado. Então, cara, mudou muita coisa. Para melhor, graças a Deus. Vamos pensar assim, graças a Deus. Né? Mas eu tô falando isso de 1998. Muitos de vocês ainda nem nasceram. Né? Foi a época que eu era servente de obra. Então, 98, por aí, 98. Então, muita coisa mudou e mudou para melhor. Para quem já viveu essa época e está vivendo essa época agora, sabe que mudou muita coisa. Graças a Deus. Bom, os vestiários. Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa. Bom, isso daí. Só voltando aqui, no chuveiro. Deve haver um suporte de sabonete, cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro. Legal, né? Vamos lá, vestiário. Tem que ter um vestiário. A localização deve ser próximo ao alojamento ou à entrada da obra, sem ligação direta com o local de destino a refeições. Isso aí já. O vestiário deve ter parede de alvenaria, madeira, material equivalente, ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente, assim vai. Aqui que é importante, a área de ventilação correspondente a 1/10 da área do piso. O que é isso, pessoal? Vou botar aqui só para vocês entenderem. 1/10, né? Então, vamos supor que eu tenha 20 metros quadrados, tá? 20 metros quadrados. Vou dividir isso por 10. Então, eu tenho que ter uma janela de área de 2 metros. Se eu tiver uma janela de 1/2, que vai dar 2 metros quadrados, já atende a minha ventilação. É uma ventilação mínima, tá? Não significa que eu não possa aumentar essa ventilação. Né? O pessoal lá com bota, fica um cheiro ruim, às vezes a toalha molhada que deixa lá que não é para deixar, fica ruim, então tem uma ventilação ali circulando.
Entenderam isso, pessoal? Então eu pego minha área do piso, é a área do piso, não é a área das paredes, somando a área das paredes, não. Vou pegar a área do piso e vou, né, colocar, achar a área da janela que eu tenho que ter de ventilação. Ali é uma área mínima, tá? Tem iluminação natural ou artificial, então quando eu falo natural, a própria iluminação da janela já é uma iluminação natural, né, que vem da natureza, ou artificial, que eu tenho que ter luminária, tá? Então geralmente tem que ter as duas, não tem como. Dependendo do horário, de repente minha obra tem turnos, não tem como eu ter uma iluminação artificial, no caso as lâmpadas, à noite, quer dizer, natural à noite, né? Ter armários individuais dotados de fechaduras dispositivos de cadeado. Ter pé direito mínimo de 2,50, mínimo, sempre tudo que a gente fala aqui é mínimo. Respeitando determinado código de obra do município de obra. Ser mantido perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente já falou, deixa eu mandar aqui mais um pouquinho. Local para refeição. Esse outro eu vou falar o local da refeição. No canteiro de obra, é obrigatória a existência de local adequado para a refeição. O local para a refeição deve ter paredes que permitam isolamento durante a refeição. O que é isso, pessoal? É chato. Às vezes a obra começa, a hora do almoço tem turnos. Exemplo, o pessoal começa a almoçar às 11h30, outro vai meio-dia, depois outro meio-dia e meia. Tem gente trabalhando. Então o que acontece? É bom que seja tenha um isolamento, né, acústico, um isolamento, agora me fugiu a palavra, mas que não permita o calor, né? É chato você ficar num ambiente que não está legal, né? Então, escutando barulho, o sol batendo e ficando quente o local, né? Então, todo tipo de isolamento ali para eu poder proteger ali, para almoçar no conforto. Ter piso de concreto cimentado e o outro material lavável. É aquilo que eu falei, na época que eu ia almoçar, era em qualquer lugar na obra, sentado no chão cheio de poeira. Não, agora tem que ter um local limpo, destinado à refeição. Então, 98 para cá, olha quanto tempo se passou, né? 21, 22 anos por aí. Ter cobertura que proteja de intempéries, é aquilo que eu já tinha falado, né? E capacidade para garantir todo o atendimento de trabalhadores no horário da refeição. Ser ventilado, iluminação natural ou artificial. Ter lavatório instalado em suas proximidades no seu interior. Então, ao invés de a pessoa ter que ir no banheiro lavar a mão, vai ter que ter um lavatório próximo para a pessoa lavar a mão, né? Fazer a sua higienização antes de almoçar. Então, tudo pensando no conforto da pessoa. Ter mesas com tampos limpos e laváveis, né? Então você pode botar de madeira e botar um plástico duro, né? Esqueci o nome do material, lavado ali na mesa que possa ser limpo. A pessoa comeu, vem outra pessoa limpa, né? Como se fosse um restaurante mesmo. Ter assento de número suficiente para atender os usuários. O que é isso? Vamos supor que minha obra tem 100 funcionários, mas foram dimensionados para 50. Então eu vou botar minha obra em turno, que está dimensionada para 50 pessoas, certo? Ponho a hora do meu almoço em turnos, depois as outras 50 vão almoçar. Questão de planejamento. Ter depósito com tampo para detritos. Não estar situado em subsolo, porões ou das edificações. Não ter comunicação direta com a instalação sanitária, aquilo que eu já tinha mencionado. Ter um pé direito mínimo de 2,80, né? Respeitando o que determina o código de obra do município da obra. Beleza? Então, pessoal, falando um pouco aqui da cozinha, quando houver a cozinha no canteiro de obra, deve ter ventilação natural artificial que permita boa exaustão. O que acontece, pessoal? Só para fazer um comentário desses dois aqui, eu não vou me estender, prolongar nisso não, e depois eu vou gravar um vídeo só do exercício que eu quero que vocês façam, tá? Vai ter um exercício lá na plataforma para vocês, falando tudo sobre essa NR18, que vai fazer vocês olharem, pesquisarem, ler mais, né? Eu só estou fazendo só um comentário de algumas coisas, mas eu também quero forçar vocês a lerem mais essa NR18, eu vou botar pergunta e questionário lá.
Então, mas só fazer um comentário sobre isso, como as coisas mudaram. No sindicato, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é em Queimados, não sei se é o mesmo sindicato, eu não tenho essa informação. Porém, aqui, como é feito? Se eu não tenho menos de 50 funcionários na minha obra, eu posso servir quentinhas para os meus funcionários. Então não preciso ter cozinha, tá? Porém, eu tenho que ter um lugar para eles sentarem e se alimentar. Ponto. Se eu tiver a mais de 50 funcionários, aí eu já tenho que eu tenho que prover hotbox. Que é isso? Onde uma empresa cozinha e traz dentro de umas caixas térmicas, né, a comida, né, onde eles vão servir os funcionários. Por isso tem que ter a cozinha para lavar os pratos, tá? Servir para não ser feito ali, tá? Isso já o sindicato me permite fazer isso, tá? Não tem problema, não preciso ter uma cozinha lá para as pessoas estarem cozinhando. Fica até meio chato, né? Pode ter poeira, tá? A pessoa cozinhando, então faz fora e traz e serve os funcionários, né, lá na obra. Entenderam? Então a intenção é essa. Lógico, se tiver uma situação muito grande e não dá para atender, aí sim nos permite ter uma cozinha na obra, ok? Aí eu tenho que seguir todas essas solicitações de iluminação, refrigeração para o alimento, enfim, tá? Aliás, que independente disso, se eu tiver hotbox, eu tenho que ter uma refrigeração para, tipo, suco, essas coisas eu tenho que ter também lá, ok? Enfim, beleza, pessoal? Então eu acho que a gente já com essa conclui a nossa aula 2. Vou gravar um vídeo explicando o trabalho que eu quero, valendo ponto, tá? Fora os exercícios que vocês terão lá na plataforma, beleza, pessoal? Quem estiver assistindo o vídeo, não se esqueça de dar o seu like, curtir a minha página aí, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima aula.